O hidromel Vale da Mata Tropical vem de um projeto sustentável para a proteção da Mata Atlântica. O hidromel é uma bebida alcoólica artesanal produzida por fermentação natural, composto por mel orgânico e água mineral. Apesar da simplicidade, o hidromel vem conquistando adeptos por seu sabor marcante e inigualável, uma bebida aperitiva, elegante e saudável. Bom, o único motivo por que eu li esse texto esdrúxulo é porque eu durante 3 horas demorei mais ou menos isso para ler um texto do John Rawls, do livro A Teoria da Justiça, capítulo 1, Justiça como Equidade. É um livro extremamente complexo, mas também, da mesma forma, esclarecedor. Bom, então para iniciar, saúde e boa noite. Bom, ele apresenta a justiça como equidade como uma alternativa, basicamente, a algumas teorias clássicas que explicam sobre o que sustenta a sociedade, como era no utilitarismo, por exemplo, onde se buscava sempre maximizar o saldo líquido, custe o que custar. O utilitarismo, que é uma concepção que tenta extrapolar o bem que cada ser individualmente consegue e tenta, de todo custo que custar, aumentar o saldo líquido. Um exemplo que é dado, né? Se você estivesse num trem, numa locomotiva, e tivesse que esquivar o trem para salvar um conjunto de 5 operários que estejam trabalhando ali no trilho, você se jogaria, você desviaria o trem e se mataria para salvar os 5? Então, basicamente, é um pensamento que salvaria os 5 porque o saldo líquido é maior. E, enfim, é um pouco reducionista, porque sempre visa maximizar esse benefício, mas não considera, de certa forma, algumas nuances que a justiça, como equidade, vem tentar solucionar. O objeto de análise é a justiça social. Não é uma justiça de a atitude de tal pessoa foi justa ou injusta, ou se tal lei é justa ou injusta. É uma justiça com base, o objeto de análise é a própria disposição de cada pessoa de cumprir seus direitos e deveres de forma equânime, né? E, basicamente, a justiça como equidade ela é dividida em 2 subprincípios, que a primeira é que a liberdade, todos têm a mesma liberdade, os mesmos direitos, e, eventualmente, pode haver alguma distorção, alguma discrepância, né? Desde que seja para em beneficiar uma parcela de indivíduos. E especialmente se tais indivíduos forem um pouco de classe mais abastadas. Por exemplo, uma situação concorrencial em que uma grande empresa consegue produzir os produtos com ganho de escala, consegue maximizar sua produção, e uma pequena empresa tem que correr atrás. Ou seja, existe uma diferença, mas essa diferença é uma diferença... consegui abrir. É uma diferença que serve para que a pequena empresa consiga ter o estímulo suficiente para produzir um bom produto, consegue ganhar escala, produzir um produto mais barato e assim vendê-lo mais barato e mais pessoas poderem comprá-lo. Ou seja, é uma diferença que consegue beneficiar mais pessoas, e especialmente pessoas que possuem uma classe menor.
Bom, a base é contratualista, mas não é o contratualismo de Locke e de Rousseau. É diferente porque esse contratualismo, o contrato social desses filósofos era baseado em que as pessoas cediam, consentiam mais para uma estrutura de definição de poder. Aqui é diferente, as pessoas convergem entre si, mas para estabelecer princípios básicos de justiça, né? Então, essas pessoas é muito importante que elas não conheçam a situação social de cada uma delas. Elas têm que estar despidas, é o véu da ignorância que elas têm que vestir. Porque o que acontece? Se existisse eventualmente ela soubesse que era uma pessoa rica, ela, ela não gostaria de pagar mais impostos. Por outro lado, se a pessoa soubesse da sua condição e fosse uma condição de classe baixa, possivelmente ela gostaria que houvesse mais impostos para que, enfim, os recursos fossem distribuídos para, para a sociedade, em forma de serviços públicos e etc. Então, o Rawls ele sempre vai vai enfatizando, né, que a justiça como equidade é uma forma adequada de construir padrões de convívio, né? Diferente do que, como eu citei, do utilitarismo, que basicamente é você tentar de qualquer forma obter um saldo líquido de benefício, otimizar a sociedade. Basicamente, sempre pensando nessa relação custo-benefício. Uma questão uma questão bem importante também é a questão da priorização, né? Que na hora de definição de princípios certamente tem que haver uma priorização de quais princípios que as pessoas vão convergir para aceitar, né? Porque em qual nível de autoridade que elas vão aceitar e cada sociedade, né? Cada núcleo, grupo de pessoas pode ter uma ideia de justiça individualizada, né, distinta. Então é necessário que exista uma convergência para que se chegue a um senso comum de justiça e esse, por sua vez, sustente todos os outros princípios. Sobretudo, primeiro se desenha esse senso de justiça, primeiro se desenha os princípios, os quais sustentarão as relações travadas pela sociedade, e aí depois começa-se a fazer as constituições, a organização do Estado, você define as legislaturas, porque é só a partir dessa base sólida, firme, né, que a Constituição e outras normas poderão exprimir o desejo intrínseco da sociedade. Também é muito importante que o Rawls cita que basicamente não é necessário também, não é suficiente apenas que a sociedade esteja bem organizada e saiba desenhar esse senso de justiça. É importante que existam arranjos que assegurem que esse justiça como equidade será realmente vigiada e aplicada. Porque parte do pressuposto que as pessoas têm liberdades e direitos e deveres iguais. Se uma pessoa exige extrapolar o seu direito, ela vai estar com certeza impactando o direito de uma outra pessoa. Se alguém deseja fechar uma rua, colocar o carro na rua, um caminhão que seja, fechando o cruzamento, ela vai estar impactando o direito de uma pessoa poder usar da rua, ao mesmo tempo que essa pessoa também vai se sentir no direito de extrapolar outro direito e assim vai. Então é necessário que existam arranjos, né, que deem segurança para a aplicação dessa justiça como equidade. E ainda existe uma ideia de intuicionismo, que basicamente tenta, de forma sem critérios, sem preponderâncias, dizer que também temos que ter uma sociedade utilitarista e também temos que ter uma justiça como equidade, mas não sabe muito bem dizer como equilibrar isso. Então, uma análise meio casuística do fato.
Dito isto, é um texto bastante denso, né? Há de se ler com bastante cautela e bastante atenção e muito produtivo. Então, saúde, boa noite a todos. Fico aqui com o meu hidromel, que página em bebida feita de água com mel, respectivamente. Uma boa noite a todos.